Olá, muito boa tarde. Eu sou Sandro Gabardo, editor de Política Paraná da Gazeta do Povo. Seja muito bem-vindo a mais um programa Fato do Dia. Estou aqui ao lado do meu colega e repórter Euclides Lucas Garcia. Uma boa tarde, Euclides. Boa tarde, Sandro. Então, hoje nós vamos falar o nosso assunto do dia, o último aí nessa semana de feriadão, com relação a essa mudança de governo no Paraná. Sai Cida Borghetti no final do ano e entra Ratinho Júnior. Euclides, o que a gente pode falar desses 6 meses, mais ou menos, em que a Cida Borghetti esteve no poder aqui do Paraná? Lembrando que a Cida era vice do Beto, né? Ela assumiu no dia 6 de abril, quando ele renunciou para disputar uma cadeira ao Senado, acabou não se elegendo, né? E a gente pode dizer que foi um governo, basicamente, que governou para a campanha eleitoral. A gente sabe que durante o período em que a legislação permitia a ela fazer uma série de medidas, distribuir recursos, participar de eventos políticos, inaugurações, enfim, quando ainda não havia restrições pelo fato de ela ser candidata à reeleição, ela rodou o Paraná inteiro, derramou bilhões de reais em convênios com prefeitos para tentar trazer um grupo político maior possível para ela conseguir se reeleger, acabou não dando certo. E quando começou a restrição da legislação eleitoral, que impedia ela de tomar algumas medidas, justamente pelo fato de ser candidata, né, para a força dela enquanto governadora não interferir no pleito, ela começou a lançar mão de outras ações, muitas delas, assim, digamos, um pouco marqueteiras, né? Teve a questão de comunicar as concessionárias, de que não vai renovar o contrato do pedágio, que só se encerra em 2021, e agora, como ela não se reelegeu, não será ela a decidir o que fazer em relação a isso, ou seja, era uma medida inócua naquele momento. Houve a própria medida agora mais recente, na véspera do primeiro turno, de botar coronéis da reserva na PM dentro das concessionárias para encontrar Deus sabe lá o quê, já que houve uma série de ações da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal, já investigou tudo que podia em relação às concessionárias. Enfim, uma série de medidas que tinham mais um aspecto político e eleitoral do que propriamente governamental. Isso acho que resume bem o que foi o governo Cida Borghetti até aqui. Eu acho que vale ressaltar também, né, Euclides, que além dela herdar aí esse governo do Paraná, ela herdou também um grande problema, que foi o Beto Richa, né? O Beto Richa acabou envolvido numa série de escândalos aí, chegou a ficar preso durante 4 dias em Curitiba, e a partir desses problemas judiciais, jurídicos, criminais do seu antecessor, ela acabou também tomando outras medidas, de certa forma, eleitoreiras, com relação a combate à corrupção, prometeu, enfim, ser uma pessoa voltada para o combate à corrupção, sendo que ela fez parte desse governo, né, do governo anterior, mas acabou se vendo nessa saia justa, né, Euclides? É importante ressaltar que o Ratinho, nesse contexto todo, ele teve um pouco mais de sorte do que de juízo, né? Todo mundo sabe que ele, de fato, tentou se coligar com o Beto Richa para esta eleição, em virtude justamente do fato do Beto ter sido governador durante 7 anos e 3 meses, construiu uma base muito sólida junto a prefeitos e vereadores, que seria importante para o Ratinho se eleger governador. Acabou que no frigir dos ovos, o Beto ficou na candidatura, na chapa da Cida Borghetti, e vieram uma série de escândalos, né? O Beto foi preso e a Cida acabou tendo que arcar com esse ônus muito pesado. A gente conversa aí com integrantes da campanha dela, eles acreditavam aí que a partir do momento em que ela passou a se tornar mais conhecida, de fato governadora, o governo começou a se fazer presente na figura dela, nas cidades do Paraná, nas 399 cidades do Paraná. Ela começou a crescer nas pesquisas internas à época. E eles dizem que a partir do momento que o Beto foi preso na Operação Rádio Patrulha, ela perdeu aí pontos que, para quem estava tentando conquistar alguns pontinhos importantes, ela não podia ter perdido esses pontos, o que acabou se refletindo nas urnas, né? A diferença foi praticamente 60-20, se pegar os votos válidos, foi gigantesca a diferença. E, de fato, ela até tentou, no momento em que o Beto começou a sofrer esses casos, desses processos, enfim, acabou preso com a Fernanda, inclusive, ela tentou, numa medida aí meio que desesperada, ir ao Tribunal Regional Eleitoral para tentar afastá-lo da chapa, que também era inócua essa medida, não tinha nenhuma base legal e de fato acabou não acontecendo. O Beto foi candidata na chapa dela e ela se viu nessa situação em que o bônus que o Beto eventualmente pode ter trazido para o governo dela em termos de estrutura de campanha, a força dos 3 partidos que ele era meio que o cacique, que eram PSDB, DEM e PSB, que jogavam juntos, esse bônus acabou se revertendo no ônus muito grande que, se não custou a reeleição dela, porque ela já tinha dificuldades para alcançar o Ratinho,
certamente dificultou uma eventual ida ao segundo turno. Nós tivemos uma eleição no Paraná que acabou sendo bastante ímpar, né? Porque nós não tivemos um segundo turno, né? Simplesmente o Ratinho atropelou os candidatos adversários nesse primeiro turno. Agora, a Cida Borghetti e Ratinho Júnior fizeram parte de um mesmo, de certa forma, de um mesmo grupo, né? O grupo que estava no comando do Estado até então. A gente tem um vídeo produzido aí pelo nosso repórter Erickson Denk, que fala sobre como que a Cida Borghetti pretende fazer essa transição para o governo do ex-aliado e ex-concorrente Ratinho Júnior. Vamos ver o que ela falou. Boa tarde, internautas da Gazeta do Povo. Meu nome é Erickson Denk, repórter de política aqui do jornal. Eu fui incumbido no último domingo de acompanhar a coletiva da derrota, né, da governadora Cida Borghetti, atual governadora do estado aqui do Paraná. Ela perdeu para o Ratinho Júnior em primeiro turno. Na ocasião, ela estabeleceu uma data de transição, que é do dia 3 de dezembro, em que o secretariado dela vai se reunir com o grupo político do governador eleito, o Ratinho Júnior, para estabelecer metas aí para o ano que vem. O orçamento já é muito limitado, ele vai ser enviado nos próximos dias para a Assembleia Legislativa do Paraná, ele gira em torno de 61 bilhões de reais, então não há muita margem para manobra dentro disso. Mas os dois pertencem ao mesmo grupo político, digamos, os dois apoiaram a base do ex-governador Beto Richa, então há uma similaridade aí entre ambos, o que não deve dificultar essa transição aqui no Paraná. Já fiz uma ligação a ele, já mandei uma mensagem parabenizando e colocando também o nosso trabalho à sua disposição, estabelecendo, né, esse diálogo, essa parceria, e já aqui vamos colocar a data para fazer a transição, que será no dia 3 de dezembro. Como é que é essa transição? A transição, aí o governador eleito, o Ratinho, a quem eu mais uma vez quero desejar sucesso, e que Deus abençoe toda a sua trajetória e o seu mandato, que eu não tenho dúvida fará um trabalho extraordinário. A transição, aí vou combinar com o governador, a equipe, né, que ele vai apresentar, mas já colocando aqui que dia 3 de dezembro o gabinete está à inteira disposição do governador e também de todos os secretários, os indicados, né, que ele coloque para fazer essa transição e que já ocupem que já ocupem secretarias, Casa Civil e todos os outros órgãos para fazer uma transição pacífica e importante, né? E continue acompanhando a nossa cobertura aqui na Gazeta do Povo. Nós vamos continuar ao longo desse término de ano acompanhando todas as ações da governadora Cida Borghetti e preparando a cobertura já para o ano que vem para ficar de olho aí em todas as ações do governador eleito, o Ratinho Júnior. Vamos aí então o que disse a governadora Cida Borghetti. Ela promete fazer uma transição tranquila com Ratinho Júnior em dezembro. Euclides, o que a gente pode esperar desse momento de transição entre o governo atual, esse governo curto de Cida Borghetti, para o próximo governador Ratinho Júnior? Vai ser interessante, Sandro, aguardar as medidas que ela vai tomar, justamente porque, pelo que a gente vem comentando aqui, o governo dela se pautou pela eleição e assinou uma série de convênios, prometeu uma série de liberação de obras para as prefeituras. E é importante lembrar que, pela legislação brasileira, ela tem que entregar o caixa no azul no final do ano. Ela não pode entregar um caixa deficitário, por exemplo. E será que ela vai ter dinheiro em caixa para arcar com tudo que ela prometeu na tentativa de se reeleger governadora? Eu confesso que tenho minhas dúvidas sobre isso. Enfim, ela pode deixar um legado pro Ratinho de uma série de compromissos que ela assumiu e não venha cumprir, e o Ratinho já vai assumir numa situação bastante delicada. Há também a situação da própria questão do reajuste salarial, que é importante lembrar, também numa medida eleitoreira. Lá, logo que ela recém assumiu, ela prometeu retomar a discussão em torno do reajuste, que está represado aí há quase 3 anos, uma decisão do governador Beto Richa de não conceder reajuste aos servidores. A Cida, numa tentativa de trazer votos de servidores e familiares dessas pessoas aí, que pegam um mar de gente, né, que seria importante de votos para ela na eleição do dia 7 de outubro, acabou não acontecendo, né? Ela se propôs a mandar uma mensagem para a Assembleia para oferecer reajuste aos servidores. Esperava-se que ela mandasse no mínimo uma inflação de 2,76%, que é o que se pode dar durante o período eleitoral, a inflação, né? Acabou que ela mandou apenas 1%, e a bancada do Ratinho à época, que era um então candidato adversário da Cida, queria majorar esse índice para os 2,76%. Houve uma queda de braço muito grande, justamente ela dizendo para não contaminar o processo,
em virtude da eleição, ela retirou a mensagem e disse que ia retomar após a eleição. E já apurando com o pessoal lá da Assembleia, ela deve mandar isso provavelmente na semana que vem ou na seguinte, com esse 1%. E aí resta saber que posição vai tomar a bancada do Ratinho. Vai propor os 2,76 novamente, sabendo que isso pode comprometer o caixa que eles vão assumir no ano que vem? Ou se eventualmente algum outro deputado de um outro bloco apresenta uma emenda para subir para os 2,76, a bancada do Ratinho vai aprovar? Aí vai ficar muito evidente que era um discurso eleitoreiro na época. Essa aí talvez seja a principal batalha que vai se travar na Assembleia entre o grupo da Cida Borghetti e do Ratinho. E o próprio orçamento também, que está pendente de votação na Assembleia, certamente o grupo do Ratinho, ainda a gente não sabe quem ele vai apresentar como secretário da Fazenda, ou algumas pessoas em torno dele que já estão tratando do orçamento vão querer opinar nesse orçamento que está sendo discutido na Assembleia e tem até o final do ano para ser votado. E essa transição, assim, eu imagino que pelo perfil da Cida deva ser uma transição bastante pacífica, né? Ela não tem o perfil do embate. Mas certamente aí o Ratinho vai ter que se atentar bastante, não só a projetos que forem para a Assembleia, mas também a medidas que o governo dela vai tomar. A gente viu essa semana, por exemplo, uma decisão bastante polêmica do governo Cida Borghetti em relação ao Paraná Previdência. Eles tentaram aí durante algumas semanas no período pré-eleitoral e também durante a eleição que a Paraná Previdência resgatasse cerca de R$1 bilhão que estão aplicados em renda fixa, em títulos do Tesouro Nacional, que é uma aplicação bastante segura, você já sabe mais ou menos o que vai render para você, e justamente por isso a maior parte dos recursos da Paraná Previdência está aplicado em renda fixa, para que o caixa da Paraná Previdência seja preservado, né? Não corra riscos aí de ser dilapidado pela variação do mercado, enfim. E o diretor jurídico da Paraná Previdência, nomeado pela Cida, se posicionou de forma contrária, acabou sendo exonerado, e ao que consta aí que eu apurei dentro da Paraná Previdência, diante da repercussão muito negativa, foi abortada. Ou seja, o Ratinho vai ter que ficar atento e medidas que não só pareçam bastante polêmicas, mas que a equipe dele possa considerar inviáveis neste momento. Então, assim, vai ter que se dialogar bastante entre Cida e Ratinho para ver o que vai ser dessa transição. Uhum. Quando você fala, por exemplo, na questão do embate, né, desse 1% de reajuste ao executivo ou de 2,7% de reajuste, na verdade, quando a gente fala em embate, a gente fala mais um embate moral, no caso, né, porque provavelmente se a Cida Borghetti ofereceu o 1% que ela já havia oferecido antes, dificilmente a equipe do Ratinho vai voltar a pedir os 2,7%, justamente porque o caixa do governo provavelmente não aguenta nesse momento essa majoração. O nosso blogueiro e jornalista João Freire fez uma matéria, fez um post ontem exatamente falando sobre essa situação, mostrando como essa ação, de certa forma, eleitoreira do Ratinho Júnior, né, uma forma de conseguir colocar pressão também no atual governo, pode acabar se voltando contra ele, né? Por falar no Ratinho Júnior, nós temos um vídeo em que o Ratinho fala também desse momento em que ele se prepara aí para assumir o governo do estado do Paraná. Vamos colocar ele na tela. E o meu compromisso é unir as forças políticas do Paraná, a nossa bancada federal, aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, para fazer com que o Paraná possa ter um momento único na sua história de todos trabalharem em conjunto, irmanados em defesa dos interesses do Paraná. O Paraná será protagonista no cenário federal. Então, Euclides, como vai ser para o Ratinho Júnior essa transição e, de certa forma, o próprio governo do Ratinho com o resultado das eleições aqui no Paraná? Eu acho que é importante ressaltar dois aspectos, né? O Ratinho ele prometeu durante a campanha acabar com o que ele chamava de velha política, né? Principalmente na questão de cortar cargos, cortar secretarias. Eu acho que a partir daí a gente vai ver, de fato, como deve ser o governo do Ratinho Júnior, porque a gente sabe que numa composição governamental ele tem que ceder espaço. A gente sabe que ele tinha uma coligação aí de 7, 8 partidos, e para ter uma base mais ampla na Assembleia, ele vai ter que começar a ceder espaço para os partidos que faziam parte também das outras coligações, para ter a chamada governabilidade. Enfim, ele disse que iria cortar metade das secretarias do governo do estado, fechar no número de 15, por exemplo. Provavelmente vai se juntar aí planejamento, fazenda, talvez administração junte. Alguns dizem que a Secretaria da Comunicação Social pode ser incorporada à Casa Civil, enfim. São medidas aí que, de fato, ele pode cumprir o que ele prometeu durante a campanha, mas pode começar a desagradar eventuais aliados que querem espaço no governo. E a gente sabe que espaço se traduz em cargos, seja aqui em Curitiba, há uma série de cargos para ser ocupados em regionais de
Regional de Educação, Regional de Saúde, uma série de órgãos, Coapar, Codapar, pelo interior do estado. E aí a gente vai ver, o Ratinho Júnior de fato vai pôr em prática o discurso que ele fez durante a campanha. E isso é importante justamente para ter a governabilidade na Assembleia. A gente sabe que esperava-se que ele fizesse uma votação grande de bancadas, principalmente o PSD e o PSC, que são os dois principais partidos que ele controla, e não foi a maior bancada, ao contrário do que ele conseguiu fazer em 2014, elegendo 12 deputados estaduais do PSC. Hoje a gente sabe que uma maior bancada eleita foi do PSL, que é o fenômeno que está acontecendo em nível nacional também, e a bancada dele já não é a maior da casa, ou seja, ele vai ter que fazer negociações para compor. Aí entra, além de secretarias, cargos de primeiro e segundo escalão no governo, entra também a questão da presidência da Assembleia, a composição dos 9 cargos na mesa da Assembleia, enfim, vai ter que se discutir, se dialogar. A gente sabe que, por exemplo, ele tem um acordo com o Adhemar Traiano para continuar na presidência da casa. O partido do Traiano, o PSDB, apoiava a Cida, mas ele apoiava o Ratinho com esse acordo dele se manter na presidência. Só que uma coisa era um acordo lá atrás, agora a composição da Assembleia está totalmente dividida, são 20 partidos, o Ratinho vai ter que começar a negociar com eles. A gente deve esperar aí que PT e talvez o MDB façam parte da oposição, que já vinham fazendo contra o Beto Richa, e a grande maioria vai se juntar ao Ratinho, que é a tradição na Assembleia, né, do governo ter a esmagadora maior bancada governista na casa. Mas aí ele vai ter que ceder espaço, vai ter que ceder cargos, enfim, e vai ter que discutir a presidência da Assembleia a partir de agora, que passa por isso também. Vai depender muito do trato político dele, porque até pelo que você falou, pelos números, né, que a gente percebeu nessa eleição, ele não vai ter, vamos dizer assim, uma oposição muito forte, né? A oposição vai continuar sendo basicamente aquela que já existia e ele vai continuar tendo, vamos dizer assim, maioria em termos de apoio. Porém, esse apoio ele vai depender muito de como ele vai conseguir conversar, negociar politicamente com esses partidos e com esses nomes, né, de outras coligações e tal. Apesar do fato dele ter tido o apoio, por exemplo, você comentou da sensação Jair Bolsonaro, do PSL, né, que acabou ganhando bastante notoriedade nessa eleição, apesar dele ter esse apoio do Jair Bolsonaro, não necessariamente significa que vai ser fácil também lidar com essa bancada que ele criou aqui no Paraná, né, Euclides? E não só por isso, porque a gente sabe, se ele de fato for cumprir o que ele prometeu durante a campanha, ele vai ter que mandar projetos para a Assembleia, se não projetos que a gente pode não, se o caixa de fato do Estado estiver ok, ele não precisa mandar medidas impopulares, ele pode ter que tomar medidas impopulares junto ao meio político, de cortar cargos, de cortar estruturas, de enxugar a máquina, enfim. Isso contraria a gente sabe como funciona a máquina política, né? Isso pode contrariar interesses lá dentro da Assembleia. E justamente por isso uma Assembleia tão fragmentada como a gente vê em vários partidos e dominada por um partido que, apesar de apoiá-lo informalmente, não fez parte da coligação dele para a disputa para o governo do Estado, ele vai ter que ceder. Será que ele está disposto a ceder? Ele vai querer cumprir o acordo que ele manteve com o Traiano? Enfim, e é importante frisar também que os deputados da base do Ratinho Júnior são deputados considerados, assim, se não de baixo clero, são deputados de começo de mandato ainda, não são deputados da velha guarda, não são os deputados que costumam fazer a articulação dentro da casa, que era o que o Beto tinha. A gente pode citar nomes aqui, Alexandre Cury, Luiz Cláudio Romanelli, o próprio Traiano. São deputados que sabem fazer as negociações na casa, sabem fazer a discussão, compor em determinadas situações, e não é o perfil da bancada do Ratinho, ou seja, se ele quiser tomar algumas medidas, alguns projetos que podem ter um embate bastante grande na casa, ele vai precisar desse pessoal para conseguir compor a maioria, não só em votos, mas em entendimento, que os votos começam com entendimento, né? E ele vai precisar dessa gente. E a gente sabe que essas figuras querem também fazer parte do comando da casa, né? Por isso vai daqui até 31 de dezembro para ele assumir, e também até o dia 1º de fevereiro, que é quando os novos deputados assumem, ele vai ter que fazer esse meio de campo aí, não só ele, mas também a equipe dele. A gente sabe que tem aí Norberto Urtigara, Reinhold Stefanes, que sabem fazer também esse jogo para auxiliá-lo nessa composição para um novo governo já começar com, não só a maioria em números, mas também a maioria nesse entendimento de projetos e o que o governo pretende para 4 anos, né? A verdade, né, Euclides, que o cenário não é ruim para o Ratinho Júnior, pelo menos aparentemente o que a gente tem aí
são pessoas que estão dispostas a negociar e conversar com o Ratinho, né? Ele não está entrando num cenário completamente hostil, né? Até pelo fato de ele também ter transitado ali por esse ambiente, e o que talvez seja até mais benéfico para ele, né? O que ele tenha, enfim, talvez o que a eleição talvez tenha trazido de melhor para ele nesse momento foi a eleição do Senado, né? Em termos de conversas, em termos de acertos, ajustes aí de caminhos entre o governo do estado do Paraná e o Senado, né, Brasília, a gente ter aí o professor Oriovisto Guimarães, né, e o Flávio Arnes como representantes eleitos agora por mais 8 anos, no estado, provavelmente facilitará muito a vida do Ratinho Júnior, porque eles mesmos ontem até já estiveram aqui no programa com a gente, né, foram entrevistados pelo João, e comentaram que a grande intenção deles é começar a ter os olhos mais voltados para o Estado e para esse diálogo entre o Estado e Brasília, né? Provavelmente vai ser muito mais fácil do que vinham tendo os governos anteriores, com a saída agora de 2 nomes aí que eram mais voltados para a política nacional, né? O Roberto Requião, né? Que acaba sai agora nesse mandato, e a Gleisi Hoffmann. O que você acha disso, Euclides? Eu confesso que assim, posso estar fazendo uma leitura errada, lá na frente posso estar equivocado, mas eu acho que neste momento o cenário para o Ratinho Júnior me parece mais difícil aqui no Paraná do que em Brasília. Aqui no Paraná, como a gente já explicou aqui, ele vai ter que fazer toda essa negociação, são 54 deputados, enfim, ele vai ter que negociar, isso vai demandar tempo e disposição da parte dele a ceder. Em Brasília, já com o rescaldo aí de apoiar, a gente está falando aqui sempre na eleição do Bolsonaro, que é o que virtual eleito hoje, né, é o favorito diante da votação que ele teve no primeiro turno, considerando esse cenário. O Bolsonaro gravou o vídeo para ele, apoiou ele, o principal nome do Bolsonaro no Paraná, que é o delegado Francisquini, que se elegeu mais votado para a Assembleia, também apoiou o Ratinho, gravou vídeos, fez campanha do lado do Ratinho, enfim. Por isso, com Brasília, e tendo aí o Oriovisto e o Flávio Arnes como senadores, acho que ele vai ter um caminho mais aberto e mais facilitado para buscar recursos, enfim. Ao contrário aqui do Paraná, que ele vai ter que ceder um pouco mais e fazer esse entendimento. E como você falou, Oriovisto e Flávio Arnes não têm o perfil do que tinham até agora Gleisi e Requião, né? Que eram o perfil mais combativo e eram até criticados por estarem longe do Paraná, não ajudarem o governo do Paraná, que a gente sabe que era de oposição a eles, que era Beto Richa, e Gleisi e Requião caminhavam em trechos opostos, né? E eram adversários políticos. Isso dizia-se muito que pode ter prejudicado o Paraná, enfim. E o Oriovisto, principalmente, que foi o candidato ao Senado que fez campanha ao lado do Ratinho e fez uma votação bastante grande, que ninguém esperava. Ele saiu lá de 2%, 3% nas pesquisas e bateu mais de 20%, foi o candidato ao Senado mais votado, enfim. Ele parece estar bastante disposto a fazer esse meio de campo. E o Flávio Arnes também já foi senador durante o mandato, entre 2003 e 2010, também pode ajudar o Ratinho nisso. A gente sabe que o próprio Álvaro, né, apesar de ter um perfil mais nacional, é importante lembrar que daqui a 4 anos ele provavelmente vai tentar se reeleger. Para isso ele vai ter que se aproximar do governador, do Ratinho Júnior, que é o nome mais forte da política estadual neste momento. Ou seja, eu acho que ele vai precisar mudar um pouco esse foco nacional que ele tem do mandato dele até hoje, e voltar os olhos um pouco mais para o Estado, sabendo que daqui a 4 anos ele vai precisar dos votos aqui e que o Ratinho vai ser uma peça importante para ele se ele quiser manter o mandato, né? Talvez a grande peça aí, o quebra-cabeça, talvez ele se monte aí de acordo com o que acontecer também no cenário nacional. Apesar dessa facilidade que provavelmente ele teria em negociar verticalizando, né, a política, né, com a parte de cima de Brasília, de repente uma vitória do Jair Bolsonaro, por exemplo, também poderia fazer com que ele tivesse mais, vamos dizer assim, negociação com a própria bancada do PSL aqui, né? Porque se a gente imaginar, por exemplo, que haja uma reviravolta aí e o PT ganhe, né? O Haddad consiga ganhar como presidente, a conversa com Brasília já fica mais difícil, e já fica mais difícil também negociar com o PSL aqui, porque você não tem lá o grande arauto, né, do partido no poder, né, no trono de ferro, vamos dizer. E se você partir para um cenário oposto, se o Haddad for eleito, a gente já parte de 3 senadores de oposição. O Álvaro Dias, evidentemente, sempre fez a oposição ao PT, e o Oriovisto e o Flávio Arnes
já tendem a apoiar o Bolsonaro para esse segundo turno. Ou seja, um cenário que eventualmente se reverter agora e o Haddad for eleito, já começa a dificultar o jogo do Ratinho Júnior sobremaneira, porque ele vai ter que passar a negociar de uma forma completamente diferente, sem o apoio em Brasília, né? Os próprios deputados eleitos, a gente pegar, o mais votado é do partido do Ratinho, Sargento Faur, o segundo mais votado é o Felipe Francischini, que é do PSL, e o partido do Bolsonaro, ou seja, a bancada lá do PT, que elegeu apenas 3 deputados federais, ou seja, a interlocução já teria que ser completamente outra, né? O jogo mudaria, não só no Paraná, mas em todo o país, né? Vários governadores também passariam a ter dificuldade de interlocução com Brasília. Enfim, é um cenário menos provável de acontecer pelo que se desenha hoje, mas não se pode descartar, né? Afinal, a gente está ainda aí há 3 semanas, pouco menos de 3 semanas do segundo turno eleitoral, não se pode descartar. Mas no cenário atual, eu vejo que a negociação com Brasília tende a ser facilitada também pela proximidade com o Francischini. E aí entra também, o Francischini pode jogar isso a favor dele na Assembleia, no que ele pretende para ele próprio, enquanto político aqui no Paraná, em ajudar essa aproximação do governo do Paraná com Brasília, ele pode jogar com isso a favor dele, né? Aí sim conquistar mais espaço ainda do que o PSL já tem, não só na Assembleia, mas também no governo do Estado, né? Partindo aí por esse cenário, que é o que parece que vai se concretizar, né, que é a questão do PSL e tal, do Jair Bolsonaro ganhando a eleição para presidente, o PSL se tornando aí a grande força do país em termos de partido. Partindo desse cenário, Euclides, o que a gente pode esperar em termos de Ratinho já nos primeiros dias, vamos dizer assim, do mandato dele? Quais são as primeiras preocupações que a gente pode esperar enfim, que ele tente resolver já no começo do mandato dele? Eu acho que assim, não tem como ser diferente. As primeiras medidas para tornar prático o discurso que ele fez durante a campanha, que é basicamente não jogar com a velha política, corte de cargos, corte de secretarias. Ele vai ter que começar por aí. Porque se no dia 1º de janeiro ele nomear secretários eminentemente políticos e cedendo espaço para outros partidos, o discurso que ele fez durante a campanha já começa a ser questionado, né? E também o próprio, não só os secretários nomeados, mas as secretarias que chegarão até lá para serem ocupadas. Ele já prometeu, houve até um embate entre ele e a Cida durante os debates, enfim, para quais secretarias ele pretendia cortar. Ele dizia que era quase 30, a Cida dizia que na verdade era menos, enfim. Ele disse que vai jogar em torno de 15 secretarias. Quais secretarias ele vai manter? Eu acho que essas são as medidas mais prementes aí que ele vai tomar nos primeiros dias, sobretudo no dia 1º, né? Ele vai ter que assinar o decreto de posse dos secretários. Aí a gente vai saber, de fato, qual o organograma que ele pretende desenhar para o governo do Estado ao longo dos próximos 4 anos. E também o que ele vai pretender em relação ao caixa do Estado, né? Não sei até que ponto a equipe dele já tomou pé da situação financeira do Paraná, mas conversando com deputados a gente já sabe que muitos deles dizem que o secretário de Fazenda do Ratinho vai ter que seguir a linha um pouco do que o Mauro Ricardo fazia, né? De controlar mais o caixa, mesmo que tenha que contrariar o mundo político e criar aí um pouco de animosidade para o governador nessa relação com a Assembleia, porque se ele botar um secretário de Estado que deixa o cofre aberto aí e comece a derramar dinheiro, ele pode ter dificuldades, que foi o que aconteceu, se a gente for lembrar, durante o primeiro mandato do Beto, né? O Beto tomou uma série de medidas aí que muita gente disse que foram equivocadas do ponto de vista financeiro, cedeu demais no primeiro mandato e no segundo teve que recuar quase tudo. Enfim, se o Ratinho for tomar esse caminho, ele pode ter problemas. Então acho que ele tem que tomar pé bastante do caixa do Estado, nesse primeiro momento segurar um pouco a rédea para daí ver o que ao longo do tempo vai poder fazer. Então a gente pode resumir dizendo que, de certa forma, ele precisa ser duro o suficiente para manter aquilo que ele tinha prometido, né? Todas aquelas as promessas que o levaram ao cargo, e ao mesmo tempo ele não pode ser duro demais, intransigente demais para poder ter essa governabilidade, para poder ter o apoio também não só do próprio partido, né, mas dos outros partidos que se coligaram a ele, né? Que foi um pouco que o Beto enfrentou quando ele nomeou o Mauro Ricardo, né? O Mauro Ricardo, muita gente não gostava dele, até por ele ter vindo de fora do Paraná, e o Ratinho vai ter que dosar aí o quanto ele vai segurar o caixa para contrariar o meio político e o quanto ele vai ceder para se comprometer o caixa. É uma equação aí que a gente só vai saber na prática mesmo. Perfeito, Euclides. Estamos chegando ao fim desse programa Fato do Dia.
Agradecendo aqui a presença do Euclides Lucas Garcia, do pessoal da parte técnica. Um bom feriado para vocês e até o próximo programa.